Sejam bem-vindos ao Portal de Luz. Vamos orar com Chico Xavier. Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto, com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas, que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo o remédio com que alivias a dor. Inolvidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou, por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Segundo o nosso querido Chico Xavier, o desequilíbrio que vivemos no mundo atual é reflexo da falta de amor entre as criaturas. No programa de hoje, a nossa querida amiga Marlene Nobre vai lembrar a preleção de Eusébio no livro No Mundo Maior, psicografado por Chico Xavier, de André Luiz. E vamos ouvir o que ele diz sobre essa falta de amor e como desenvolver dentro de nós esse sentimento. Meus amigos, hoje, como sempre, nós precisamos das lições de sabedoria de Chico Xavier para colocarmos espiritualidade em nossas vidas e, assim, nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Disse-nos Chico certa feita: os espíritos amigos que se comunicam são unânimes em afirmar que essa taxa crescente de perturbação na atualidade decorre do desequilíbrio existente entre as nossas conquistas de ordem científica e o atraso de nossos sentimentos. E prossegue: existe grave desequilíbrio na balança cérebro-coração. Esta lição de Chico Xavier consta do livro Entrevistas, A Terra e o Semeador, da editora Ide de Araras. Em outra oportunidade, o querido médium afirmou que deveríamos agir 80% com o coração e 20% com o intelecto.
e acentuou que esta seria a única fórmula para vencermos a distorção, o desequilíbrio da época atual. Tudo se modificaria se agíssemos 80% com o coração. Existe na literatura mediúnica um texto extraordinário que aborda este assunto. Trata-se de A Preleção de Eusébio, capítulo 2, do livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Eusébio é um dos instrutores espirituais altamente iluminado, que veio das esferas superiores relembrar-nos as lições de Jesus. Ele faz o mesmo diagnóstico de Chico Xavier quanto ao desequilíbrio da época atual. Não temos amor. Por que as ameaças de guerra entre os países? Por que tantas mortes entre irmãos da mesma pátria? Por que tantos atos de violência individuais e coletivos? Por que tanta corrupção e utilização do poder para fins egoísticos? Enfim, qual a razão de tantos desvios, de atos de ignorância e de maldade? Eusébio diz que a fonte de todo esse desequilíbrio é a defasagem entre razão e sentimento. Evoluímos muito em ciência e tecnologia, mas estamos depauperados nas expressões sublimadas do coração, cujo sentimento por excelência é o amor. Compete à religião desenvolver esse lado mais elevado do ser, com o qual ele se integrará no amor divino, evoluindo sempre. Embora retornemos constantemente ao nosso planeta em reencarnações sucessivas, e isto há milênios, nossos compromissos com a religião têm sido praticamente nulos. Antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, abraçamos as religiões mais antigas. E depois da vinda do Mestre, inscrevemo-nos como adeptos das várias interpretações do cristianismo. E muitas vezes como seguidores fervorosos. A nossa conduta, porém, tem sido desastrosa. Não temos sido fiéis ao Pai Criador na aquisição indispensável da humildade e do amor, que são a base da religião. Foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro. De cérebro evoluído e coração imaturo, requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. Assim, ressaltou Eusébio quanto ao momento que estamos vivendo. Em geral, entramos para uma determinada religião, mas a religião não entra em nosso coração. Eis aí a defasagem. Porque diz o grande mentor, não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável
é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Antes de mais nada, diz ele, importa elevar o coração, esquecer as ilusões da posse, rasgar os véus espessos da vaidade, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Nós nos perguntamos então, de que forma devemos agir para colocar o coração à frente? O que sabemos é que o exercício tem que ser consciente e diário. Somente conseguiremos bons resultados se nos vincularmos aos planos superiores através da oração e do trabalho. A maneira que temos de vencer é realizar as tarefas pequeninas dentro do próprio lar ou fora dele, mas com humildade e amor. Aí, dentro das paredes do reduto familiar, repontam muitas vezes o sofrimento reparador. Aparecem os problemas, os mais diversos, que precisam de muita paciência, de muita tolerância e de muito amor para serem resolvidos. São pais, amigos, filhos, parentes que pressionam o nosso dia a dia e estão a exigir de nós entendimento e amor. Muitas vezes são verdadeiros inimigos que estão debaixo do mesmo teto, disfarçados de consanguinidade. Quando aparecem essas lutas inesperadas e amargas, trazendo-nos aflição, estamos sendo testados no quantum de amor que impregna o nosso coração. E podemos ter certeza, o Cristo está a nos pedir a aceitação das provas e paciência na resolução delas, porque somente a resignação nos trará o remédio indispensável à própria cura e evolução do nosso espírito. Esses são os momentos de carregar a própria cruz e seguir os passos do Mestre para amealhar virtudes. Quando Chico Xavier se refere à necessidade de desenvolver o amor, ele está se referindo a esses pequeninos atos de todos os dias. Muitas vezes nós não os julgamos importantes, mas eles são sim de importância fundamental para nos dizer se estamos conseguindo vencer a luta do egoísmo na aquisição do verdadeiro amor. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Vamos ficar com o momento doutrinário e nosso amigo Maida. Amigas e amigos do Momento Doutrinário, sejam bem-vindos a mais este encontro,
Hoje trouxemos para reflexão o capítulo 2º do livro Nos Domínios da Mediunidade, do Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, o Psicoscópio. O benfeitor Aulus convidou a André Luiz e Hilário para assistirem a uma reunião mediúnica na matéria, em um grupo de 10 companheiros, onde 4 dos médiuns são detentores de faculdades desenvolvidas e de lastro moral respeitável. Levaram então o psicoscópio. O que é o psicoscópio? Um aparelho que pesaria na Terra alguns gramas. Trata-se de um aparelho que se destina à auscultação da alma. Define-se as vibrações, além de se efetuar diversas observações em torno da matéria. E Aulus continua dizendo: o aparelho funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes, análogos na essência aos raios gama. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para microfotografia. Continua Aulus: analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação. Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. Identificamos da individualidade humana pelos raios que emite a moralidade, o sentimento, a educação e o caráter, através de ligeira inspeção. Vejam, ligeira inspeção. Hilário comenta: imaginemos uma sociedade humana que pudesse retratar a vida interior dos seus membros. Isso economizaria grandes cotas de tempo na solução de inúmeros problemas psicológicos. Aulus concordou dizendo: o futuro reserva prodígios ao senso do homem comum. André Luiz descreve com assombro as grandezas observadas através do psicoscópio, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Enquanto a humanidade ainda não fizer por merecer tão grande bênção, deveremos trabalhar com afinco no aprimoramento de nosso espírito e aguardemos com paciência e resignação. Obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos ouvir Sandra Marinho no quadro Educa Tua Alma. Olá, amigos e amigas do Portal de Luz. Nosso tema de hoje é o sofrimento. E para ilustrar a nossa compreensão sobre este assunto tão incompreendido para muitos, trouxemos uma passagem do livro de Humberto de Campos, chamado Contos e Apólogos, onde o autor conta que no plano espiritual em que se encontrava, ele encontrou um hindu que lhe contou a seguinte fábula. O anjo da libertação certa vez foi encaminhado à terra por Deus, com a missão de levar a grande revelação às criaturas da terra. Ao pousar no campo, lá estavam um melro, que é um pássaro negro, um abutre, uma tartaruga e uma borboleta. Resolveu então, ali mesmo, diante daquela plateia, convidar a todos a alcançar as virtudes do alto e a vida superior. Com palavras convincentes, esclareceu que o pássaro negro poderia transformar-se num cisne-alvo, que o abutre passaria a condição de uma ave celestial, que a tartaruga receberia uma nova forma, suave e leve, com possibilidades de planar na imensidão, e que a borboleta converter-se-ia numa magnífica estrela. Os ouvintes ficaram emocionados, mas logo que o silêncio voltou, o melro, apressado, pediu desculpas ao anjo e disse que tinha um ninho a cuidar e que os filhotes não entenderiam a sua ausência, e afastou-se afobado.
O abutre declarou ser comovente a descrição do anjo sobre o plano divino, porém, em tom enigmático, disse não poder acompanhá-lo, porque tinha interesses valiosos no mundo. A tartaruga, por sua vez, confessou que acompanharia o anjo para se livrar da prisão que era se arrastar ao chão. Contudo, não poderia, pois tinha os seus ovos na praia, e regressou vagarosa à sua habitação. Por fim, a borboleta voltou-se ao anjo da bem-aventurança, dizendo meigamente: moço, eu não posso viajar com o Senhor, moro com os meus familiares num tronco florido e eles não me perdoariam a fuga. E saiu voando em direção ao bosque. E assim, um a um dos ouvintes dispensaram o convite do anjo da libertação. O anjo não podia obrigá-los e nem transgredir as suas decisões. Deste modo, seguiu sozinho. A borboleta, porém, alguns metros adiante, se viu defrontada por um homem caçador que cobiçava suas asas brilhantes. Depois de muito se esquivar, seguiu em direção à árvore em que morava e, triste, presenciou a morte de alguns familiares alcançados pelo caçador. Chorando, saiu a voar desesperadamente, tentando esconder-se aqui e ali, mas sem sucesso perante a insistência do seu perseguidor. Exausta, quando sentia que as suas forças se esvaíam em resistência para fugir, lembrou-se do anjo da libertação e voou ao seu encontro. O mensageiro divino, ao vê-la, recebeu-a feliz, protegendo-a em seus braços. E o orientador hindu conclui a história. O sofrimento é como um caçador providencial em nossas experiências. Sem ele, a humanidade não se elevaria à renovação e ao progresso. E acrescentou: quem se acomoda com os planos inferiores dificilmente consegue descortinar a vida mais alta sem o concurso da dor. Essa lição, gente, me faz lembrar também uma historinha contada por Chico Xavier, em que um aprendiz pergunta ao pastor experiente o que ele faria no caso de uma ovelha se perder para muito longe. O pastor olhou para ele e respondeu que não poderia abandonar todo o rebanho para sair à procura de uma única ovelha perdida, e neste caso mandaria um cão ao seu encalço. Ao final da narração, Chico conclui assim: do mesmo modo, age o Cristo diante de nós. Quando nos afastamos do caminho certo, léguas e léguas, ele não vai atrás, mas envia o cão, que é o sofrimento. Meditemos, amigos e amigas, sobre o que achamos ser sofrimento em nossa vida. Deixemos de nos posicionarmos como vítimas. Busquemos compreender qual é a mensagem. Quando sentimos a dor, é porque algo tem que ser modificado e refeito dentro de nós. O sofrimento, gente, não é para sempre. Nós podemos enfrentá-lo sem sentir tanta dor, se assumirmos a responsabilidade pelo que nos acontece e acreditarmos na capacidade de nos elevar, focando no que realmente importa. E o que realmente importa não inclui o efêmero, ou seja, os interesses meramente do aqui e agora. Pensemos no sofrimento como sendo o cãozinho guia que nos levará na direção certa. Um grande abraço e até o próximo encontro. O programa Portal de Luz está no fim. Muito obrigada pela presença de vocês e esperamos tê-los na próxima semana.